Jane Eyre, obra de Charlotte Brontë, parte 28ª. Jane, não podemos esquecer que esse é um assunto muito sério, disse ele, depois de algum tempo, no qual não podemos pensar nem falar de modo leviano sem cometer um pecado. Acredito que fala sério, Jane, quando diz que entregaria seu coração a Deus. É tudo que desejo. Uma vez afastado do homem do seu coração e entregue ao Criador, o avanço do reino de Deus na terra será o seu maior deleite e o seu maior empenho. Estará pronta para realizar qualquer coisa que leve a esse objetivo. Verá que impulso extraordinário poderão tomar os seus esforços e os meus, se nos unirmos física e mentalmente pelo casamento. A única união que dá um caráter de conformidade permanente aos destinos e desígnios dos seres humanos. E aceite contrair essa união de uma vez, superando caprichos de menor importância, todas as dificuldades triviais e delicadezas de sentimentos, todo escrúpulo sobre o tipo, grau, força ou ternura da mera inclinação pessoal. Acha mesmo? Eu disse brevemente. Olhei para os seus traços, belos em sua fisionomia, mas estranhamente temível na sua severidade, para a sua fronte autoritária, mas não aberta, para os seus olhos brilhantes e profundos e inquisidores, mas nunca ternos, para a sua figura alta e imponente, e me imaginei como sua esposa. Oh, isso nunca! Como sua ajudante, sua discípula, tudo estaria bem. Nessa condição, poderia eu cruzar oceanos com ele, trabalhar sobre o sol do Oriente e os desertos asiáticos, admirar e imitar sua coragem, devoção e vigor, acomodar-me mansamente sobre a sua direção, sorrir confiante à sua ambição inextirpável, separar o cristão do homem, estimando profundamente o primeiro e perdoando de bom grado o outro. Ligada a ele apenas nessa condição, muitas vezes sofreria sem dúvida. Meu corpo estaria sob um estranho domínio, mas meu coração e minha mente seriam livres. Eu ainda teria o meu mundo indestrutível para onde me voltar, meus pensamentos livres para me amparar nas horas difíceis de solidão. Haveria recantos na minha mente que seriam só meus, aos quais ele nunca teria acesso, e ali cresceriam sentimentos frescos e abrigados que a austeridade dele jamais poderia acessar ou destruir, nem sua marcha de soldado pisotear, mas como sua esposa, sempre ao seu lado, sempre contida, sempre reprimida, forçada a manter sob estrito controle a chama própria da minha natureza, obrigá-la a queimar por dentro, sem nunca emitir uma queixa, mesmo que a chama aprisionada consumisse minhas entranhas, isso seria inaceitável. Senhor John, exclamei, depois de chegar a este ponto tão avançado das minhas conjecturas. E então, ele respondeu friamente. Repito que concordo livremente em acompanhá-lo como companheira missionária, mas não como sua esposa. Não posso desposá-lo e me tornar parte de você. Mas você deve tornar-se parte de mim, ele respondeu com firmeza. Do contrário, todo o negócio será inválido. Como eu, um homem que ainda não completou 30 anos, poderia levar comigo para a Índia uma menina de 19, a menos que fosse minha esposa? Como poderemos estar sempre juntos, às vezes sozinhos, às vezes entre tribos selvagens, sem ser casados? Conseguiremos isso muito bem, eu disse breve. Nessas circunstâncias é como se eu fosse sua irmã de verdade, ou um homem, um clérigo, como você mesmo. Todos sabem que não é minha irmã. Não posso apresentá-la por aí como tal. Tentar fazer algo assim seria lançar suspeitas injuriosas sobre nós. E quanto ao resto, embora tenha um cérebro ativo como o de um homem, tem um coração de mulher, e isso não daria certo. Daria sim, afirmei com certo desdém. Daria muito certo.
tem um coração de mulher, é verdade, mas não no que se refere a você. Para você, tenho apenas a constância de uma companheira, a franqueza de um camarada de armas, fidelidade e fraternidade, se desejar, e o respeito e a submissão de uma discípula neste sacerdócio, nada mais. Não tema. É o que desejo, ele disse, falando consigo mesmo. É justo o que desejo, mas há obstáculos no caminho e devem ser vencidos. Jane não se arrependerá de se casar comigo. Fique certa disso. Devemos nos casar. Eu repito, mas não há outro jeito. E, sem dúvida, depois do casamento virá amor suficiente para torná-lo aceitável, mesmo a seus olhos. Eu desprezo a sua ideia de amor, disse, sem poder me conter. Levantei-me e fiquei diante dele, apoiando as costas na rocha. Desprezo o sentimento falso que me oferece, Jane, e desprezo você também. Desprezo o sentimento falso que me oferece, John, e desprezo você também por oferecê-lo. Me olhou fixamente, comprimindo os lábios bem desenhados. Se ele estava irado ou surpreso, não era possível distinguir. Tinha total domínio das suas emoções. Jamais poderia imaginar ouvir tal coisa de você, ele disse. Acho que não fiz nem disse nada que mereça desprezo da sua parte, Jane. Fiquei comovida com seu tom gentil e me senti intimidada com sua expressão calma e altiva. Desculpe-me as palavras, John, mas é por sua própria culpa que fui levada a falar deste modo tão descuidado. Você introduziu um assunto sobre o qual discordamos, um assunto que nunca deveríamos discutir. O próprio conceito de amor é um pomo de discórdia entre nós. Se a realidade se impusesse, o que faríamos? Como nos sentiríamos? Querido primo, abandone de sua vez esse seu projeto de casamento. Esqueça-o. Não, ele disse, é um projeto longamente acalentado e o único que pode garantir a grandeza dos meus propósitos, Jane. Mas não vou mais insistir com você no momento. Amanhã partirei para Cambridge. Tenho muitos amigos lá, a quem gostaria de dizer adeus. Ficarei fora 15 dias. Aproveite esse tempo para pensar na minha proposta. E não se esqueça de que, se rejeitá-la, não estará negando a mim, mas a Deus. Pois Deus, Jane Eyre, através de mim, lhe oferece uma nobre carreira, na qual só poderá entrar se tornar-se minha esposa. Recuse o casamento e se confinará a um caminho de egoísmo e a uma obscuridade estéril pelo resto da vida. Chantagista, eu discordo. Não concordo com esse tipo de pensamento. Trema, pois neste caso será contada entre aqueles que renegaram a fé e que são piores do que os infiéis. Não tem nada a ver. Deus não quer nada, sacrifício nenhum de ninguém. Ele quer que a pessoa busque uma religião ou algo desse tipo assim, de livre e espontânea vontade, por amor, vocação, ou seja o que for. Não por medo de castigo ou imposição. Ele está completamente errado. Ele pode ser um cara inteligente, como a Jane acha, culto e etc. Mas nessa questão ele está totalmente equivocado. E ele terminou dando-me as costas, mais uma vez olhou para o rio e depois para as colinas. Agora, porém, seus sentimentos estavam todos enclausurados no coração. Eu não merecia mais ouvi-los. Enquanto caminhava para casa ao lado dele, li no seu silêncio de aço tudo o que pensava a meu respeito. O desapontamento de uma natureza austera e despótica que encontrara resistência onde esperava pura submissão. A desaprovação de um juízo frio e inflexível que descobrira no outro sentimentos e pontos de vista com os quais não podia simpatizar. Em suma, como o homem desejava coagir-me à obediência,
Era apenas como um cristão sincero que ele suportou tão pacientemente a minha perversão e me permitiu tão longo espaço para reflexão e arrependimento. Naquela noite, após beijar as irmãs, achou mais apropriado nem sequer apertar minha mão e deixou a sala em silêncio. E eu, que o estimava sinceramente, embora não o amasse como homem, fiquei ferida com essa omissão deliberada, tão ferida que meus olhos se encheram de lágrimas. Vejo que você e Sr. John andaram discutindo durante o passeio no campo, Jane, disse Diana, mas vá procurá-lo. Ele agora está se demorando no corredor esperando por você e vai fazer as pazes com ele. Não sentia muito orgulho numa circunstância como aquela. Sempre preferi ser feliz do que manter o amor próprio, mas corri atrás dele. Smith John Rivers estava parado ao pé da escada. Boa noite, John, disse. Boa noite, Jean, ele respondeu calmamente. Vamos apertar as mãos? Acrescentei. Com que frieza e rapidez tocou os meus dedos. Estava profundamente desgostoso com o que acontecera naquele dia entre nós. Nem a cordialidade nem as lágrimas seriam capazes de comovê-lo. Não aceitaria nenhuma alegre reconciliação, nem consideraria um sorriso terno ou uma palavra generosa. Mas o cristão dentro dele ainda era paciente e calmo. E quando lhe perguntei se me perdoava, disse que não era seu hábito alimentar rancores, que não tinha nada a perdoar, pois não estava ofendido. E com essa resposta deixou-me sozinha. Eu preferiria que ele tivesse me ofendido. Smith John Rivers não partiu para Cambridge no dia seguinte, como dissera. Adiou a partida por uma semana inteira e nesse período me fez sentir que duro castigo um homem bom, porém severo, consciencioso, mas implacável, podia infligir a quem o ofendesse, entre aspas. Sem um ato de hostilidade aberta, sem uma palavra de censura, ele conseguiu imprimir em mim progressivamente a convicção de que estava excluída do palio da sua generosidade. Não que John abrigasse em si algum espírito pouco cristão de vingança, não que fosse capaz de tocar em um fio de meu cabelo, mesmo que tivesse poder para isso, tanto por natureza quanto por princípio, era superior ao prazer de vingança. Ele me perdoara por ter dito que desprezava a ele e ao seu amor, mas não esquecer as palavras. E nunca as esqueceria, tenho certeza, enquanto nós dois vivêssemos. Via nos seus olhos, quando se dirigia a mim, que essas palavras estavam sempre lá, escritas em seu olhar, entre nós dois. Toda vez que eu falava, a minha voz as levava ao seu ouvido, por certo, e o seu eco se introduzia em qualquer resposta que ele me desse. Ele não se abstivera de conversar comigo, até mesmo me chamava toda manhã, como de hábito, para juntar-me a ele na sua escrivaninha. Acredito que o homem corrompido dentro dele sentisse prazer, não partilhado pelo puro cristão, em mostrar com que habilidade podia, enquanto agia e falava como sempre, retirar de cada gesto e de cada frase o espírito de interesse e aprovação que antigamente agregava um certo encanto austero à sua linguagem e às suas maneiras. Para mim, na verdade, ele não era mais de carne, mas de mármore. Seus olhos eram duas gemas frias, brilhantes, azuis, e sua língua um instrumento de fala, nada mais. Tudo isso era uma tortura para mim, uma lenta e refinada tortura. Gerava um foco brando de indignação e uma triste inquietação que me perturbavam e esmagavam totalmente. Tinha a sensação de que, se eu fosse sua esposa, esse homem bom, puro como o profundo recesso de uma fonte,
seria capaz de me agredir, sem derramar uma gota sequer do meu sangue, sem mandar a sua cristalina consciência com a menor, sem manchar sua cristalina consciência com a menor mácula de culpa. Sentia isso especialmente quando fazia alguma tentativa de acalmá-lo. Não havia misericórdia nele para juntar-se à minha. Ele não sentia dor com o nosso afastamento, nem prazer na reconciliação. E apesar de, mais de uma vez, as minhas lágrimas terem molhado a página do livro sobre o qual nos debruçávamos, seu coração não sentia mais emoção do que sentiria se fosse feito de pedra ou de metal. Com suas irmãs, enquanto isso, era mais bondoso do que o normal, como se temesse que sua simples frieza não fosse suficiente para convencer-me do quanto eu estava banida e proscrita. John acrescentava-lhe a força do contraste entre eu e as duas irmãs. Estou certa de que ele não fazia isso por maldade, mas por uma questão de princípios. Na noite que antecedeu a sua partida, como o visse caminhando no jardim à hora do crepúsculo, e lembrando-me, ao olhá-lo, que este homem, afastado de mim como estava agora, um dia salvara a minha vida, e que éramos parentes próximos, primos, fui levado a fazer uma última tentativa de recobrar nossa amizade. Saí e me aproximei dele, enquanto ele se debruçava no portão. Fui direto ao assunto. John, estou triste porque você ainda está zangado comigo. Vamos ser amigos de novo. Creio que somos amigos, foi a sua resposta. Continuou olhando a lua que surgia, como fazia quando eu me aproximara. Não, John, não somos mais amigos como antes. Você sabe disso. Não somos? É um engano seu, Jane. De minha parte, não lhe desejo mal, e sim todo o bem. Acredito em você, John, pois sei que é incapaz de desejar o mal a alguém, mas como sou sua parenta próxima, gostaria de um pouco mais de afeição do que aquela espécie de filantropia social que você concede aos estranhos. Naturalmente, ele disse, seu desejo é razoável e estou longe de vê-la como uma estranha. Estas palavras, ditas num tom frio e tranquilo, foram mortificantes e embaraçosas. Se eu fosse dar ouvidos à raiva ou ao orgulho, o teria deixado imediatamente, falando sozinho, mas alguma coisa trabalhava dentro de mim e era mais forte do que esses sentimentos. Tinha profunda admiração pelo talento e os princípios do meu primo. Sua amizade me era valiosa. Perdê-la seria uma severa provação. Não desistiria de reconquistá-la com tanta facilidade. Devemos então nos separar deste modo, John. E quando for para a Índia, vai deixar-me assim, sem uma palavra mais bondosa do que estas? Ele desistiu de olhar a lua e virou o rosto direto para mim. Deixá-la quando eu for para a Índia? Jane, que significa isso? Não vai para a Índia comigo? Já conversamos, John, sobre isso incansavelmente. Já lhe disse que, como sua esposa, não. Como uma irmã, uma amiga, como sua prima, que é o que somos, sim, para ajudá-lo, não como sua esposa. Não vai então se casar comigo? Então mantém sua decisão, Jane. Leitor amigo, será que conhece, como eu, o quanto de terror e gelo as pessoas insensíveis colocam nas suas palavras? Sabe o quanto de avalanche existe na sua cólera? O quanto o seu desprazer se assemelha ao gelo congelado sobre o mar quando se estilhaça? Não, John, não me casarei com você, mantenho a minha decisão. A avalanche tremeu e avançou um pouco, mas não chegou a desabar. Uma vez mais, por que recusa, Jane? Perguntou John. Eu já lhe respondi isso, John, porque você não me ama. Agora acrescento porque você quase me odeia além disso. Se me casasse com você, você me maltrataria. Já está me maltratando agora.
Os seus lábios e as faces tornaram-se brancos, lívidos. Então eu iria maltratá-la? Estou maltratando você, Jane? Suas palavras são das que não se deve usar, violentas, pouco femininas e inverídicas, além de tudo. Traem um estado de mente infeliz e merecem severa reprovação. São imperdoáveis, mas é dever do homem perdoar seu semelhante, até mesmo 70 vezes, 7 vezes. Agora eu completara a tarefa, enquanto desejava ansiosamente apagar da mente dele os traços da minha antiga ofensa, acabara ainda por agravar mais, naquela superfície rígida, outra ofensa mais dura e grave. Então, agora me odeia de verdade, eu disse. É inútil tentar uma reconciliação, John. Vejo que fiz de você um inimigo eterno. Essas palavras infligiram-lhe nova ofensa, e pior, porque se aproximavam da verdade. Os lábios trêmulos se torceram num espasmo. Eu conhecia a ira de aço que havia despertado. Meu coração se apertou. Você, Jane, distorce totalmente as coisas, disse, tomando. Não, John, quem distorce é você, eu lhe disse, tomando-lhe a mão. Não tenho nenhuma intenção de causar-lhe dor ou tristeza. Não tenho, realmente. Quero apenas voltar à nossa antiga amizade. Ele sorriu com mais amargura e, mais bruscamente ainda, retirou a mão da minha. E agora você retira a sua promessa. Não irá comigo para a Índia. Definitivamente, eu creio. Ele disse após uma pausa considerável. John, já lhe disse, eu irei, como sua assistente, respondi. Seguiu-se um longo silêncio. Que luta se travava no seu íntimo naquele momento, entre a natureza e a graça, não sei dizer. Apenas clarões singulares cintilavam nos seus olhos e estranhas sombras passavam pelo seu rosto. Por fim, ele falou. Já lhe demonstrei antes, Jane, o absurdo que é uma solteira da sua idade se propor a acompanhar ao exterior um homem solteiro da minha idade. Demonstrei-o em termos tais que pensei ter evitado que você voltasse a se referir a esse plano. Lamento que tenha feito isso, pelo seu bem. Interrompi-o. Uma reprovação tão concreta deu-me coragem, afinal. Use o bom senso, John. Você se aproxima da estupidez, eu lhe disse. Finge estar chocado com o que lhe disse, mas não está chocado de verdade. Com sua superioridade de mente, não pode ser tão tolo ou tão arrogante para não entender o que eu disse. Repito, serei sua colaboradora, mas não sua esposa. De novo, ele se tornou lívido, mas, como antes, controlou-se perfeitamente. Respondeu com calma, mas de forma veemente. Uma colaboradora que não seja minha esposa nunca me serviria. Parece-me, então, que não irá comigo, mas se a sua oferta é sincera, quando estiver na cidade, conversarei com um missionário casado, cuja esposa precisa de um auxiliar. Sua própria fortuna a tornará independente da ajuda da igreja, e assim também será poupada da desonra de quebrar sua promessa, desertando das hostes a que se juntou. Até aqui eu não tinha, como o leitor sabe, feito nenhuma promessa formal, nem me comprometido com nada. Toda essa linguagem era dura e despótica demais para a ocasião, respondi. Não há desonra alguma neste caso, nem quebra de promessa, nem deserção. Não tenho a menor obrigação de ir para a Índia, especialmente com estranhos. Com você eu me aventuraria até a ir, porque admiro e confio em você, e como sua irmã o estimo, mas estou convencido de que, não importa quando ou com quem eu vá, não viveria muito tempo naquele clima. Então teme por si, Jane, ele disse, curvando os lábios. Temo, Deus não me deu a vida para jogá-la fora. E fazer o que você deseja, começo a acreditar, seria o equivalente a cometer suicídio. Além disso, antes que eu resolva deixar definitivamente a Inglaterra, tenho que ter certeza do que será melhor, ficar aqui ou partir.
O que quer dizer, Jane? Seria inútil tentar te explicar, John, mas há um assunto sobre o qual eu sinto uma dolorosa dúvida há muito tempo, e não irei a lugar algum até que essa dúvida seja sanada. Eu sei para onde o seu coração se volta e por que pulsa. O interesse que alimenta é ilícito e contrário aos sacramentos. Já deveria estar esmagado há muito tempo, Jane. E agora deveria corar por tê-lo mencionado. Está pensando em Rochester, não é verdade? Era verdade. O meu silêncio o confessou. Está indo procurar Rochester, não é? Tenho que saber o que foi feito dele, eu lhe respondi. Então, ele diz, só me resta lembrar de você nas minhas preces e pedir a Deus, com todo fervor, que você não se torne uma renegada. Pensei que tivesse reconhecido em você uma eleita, mas Deus não vê como o homem. Seja feita a sua vontade. Ele abriu o portão, passou e saiu a vagar pelo vale. Logo sumiu de minha vista. Quando voltei para a sala de estar, encontrei Diana na janela, parecendo muito pensativa. Diana era bem mais alta do que eu. Colocou sua mão no meu ombro e, inclinando-se, examinou meu rosto. Jane, disse ela, você anda sempre pálida e agitada ultimamente. Tem certeza que existe alguma coisa que a perturba? Diga-me, qual é o assunto que incomoda você? É o John? Há meia hora que estou observando vocês conversar. Perdoe-me por agir como uma espiã, Jane, mas faz tempo que ando fantasiando, nem sei o que. John é uma criatura estranha. Fez uma pausa, como eu não falasse, Diana continuou. Este meu irmão acalenta alguns projetos peculiares a seu respeito, tenho certeza, Jane. Ele há muito tempo a distingue como uma atenção e um interesse que não demonstra por ninguém. Mas como que pensar o quê? Com que propósito? Gostaria que ele a amasse. Ele a ama, Jane? Não, Diana, não me ama nem um pouquinho. Então, por que ele a segue com os olhos? Porque busca sempre ficar sozinho com você e a mantém o tempo todo ao lado dele. Mary e eu achamos que ele deseja se casar com você, Jane. Ele quer. Pediu-me para ser sua esposa, eu disse. Diana ficou contente e bateu palmas. Isso é exatamente o que desejamos e esperamos, Jane. E você vai casar-se com ele, não vai, Jane? Ele vai ficar na Inglaterra, sim. Bem longe disso, Diana. A história é bem outra, minha querida. A única razão por que ele me pediu em casamento é para ter uma companheira ajudante no seu trabalho religioso na Índia. O quê? Ele pretende levá-la para a Índia, Jane? Sim. Isso é loucura, meu Deus! Ela exclamou. Você não viveria 3 meses naquele local. Estou certa disso. Não deve ir nunca, Jane. Você não concordou, não é, Jane? Eu me recusei a casar-me com ele, Diana. E o desagradou, por certo, tenho certeza, ela disse. Profundamente, Diana. Temo que ele nunca me perdoe. Ainda assim, me ofereci para acompanhá-lo como um irmão, uma ajudante. Escuta, Jane, seria uma rematada loucura fazer isso. Pense na tarefa que empenharia de uma fadiga incessante, onde a fadiga mata até os mais fortes e você é fraquinha. John, você o conhece, iria exigir de você o impossível. Não lhe daria permissão para descansar nas horas de calor e, infelizmente, já notei que você se esforça para realizar tudo o que ele pede. Estou espantada que tenha tido coragem de recusar-lhe a mão. Não o ama então, Jane? Não, não como marido. Eu amo outra pessoa, Diana, não seu irmão. Amo como primo, como amigo. Mas ele é bem bonito, Jane. E, como vê, eu sou bem como Diana. Não sou bonita, mas isso não me interessa. Você é bonita, sim, Jane, demais.
e boa demais também para ser queimada viva em Calcutá, naquele calor tórrido. E de novo suplicou que eu desistisse de qualquer ideia de partir com seu irmão. E vou desistir de fato, eu disse, pois agora há pouco, quando repeti a oferta de servi-lo como uma colaboradora, ele se mostrou chocado com minha falta de decoro. Pareceu pensar que eu cometi um crime ao dizer isso, propondo-me a acompanhá-lo sem ser casada para ele é loucura, como se eu, desde o início, não quisesse encontrar nele apenas um irmão, e não o visse sempre desse modo, Diana. O que a faz dizer que ele não a ama, Jane? Você devia ouvi-lo falar desse assunto, Diana. Ele repete sempre, sempre, que não é por ele que deseja se casar comigo, mas pela sua missão. Disse que fui feita para o trabalho, não para o amor. E é verdade, sem dúvida. Mas, na minha opinião, se não fui feita para o amor, também não fui feita para o casamento. Não seria estranho, Diana, comprometer-me por toda a vida com um homem que que só me visse como uma ferramenta útil? Seria insuportável, antinatural até, Jane, fora de propósito, minha querida. Além disso, continuei, embora eu agora só lhe dedique uma afeição de irmã, se fosse forçada a ser sua esposa, imagino que poderia acabar nutrindo por ele um tipo de amor inevitável, estranho e torturante, pois ele possui tantas qualidades, é um homem sim, muito bonito. Muitas vezes existe uma certa grandeza heróica no seu olhar, mas suas maneiras, na sua conversação também, e nesse caso meu destino seria indivisivelmente desgraçado. Ele não gostaria que eu o amasse de verdade, e se por acaso lhe demonstrasse esse sentimento, me faria ver que isso é uma coisa supérflua, tenho certeza, Diana, indesejada por ele e imprópria da minha pessoa. Sei que o faria. Ainda assim, John é um bom homem, disse Diana. Ele é um bom homem e é um grande homem, mas esquece cruelmente os sentimentos e desejos das pessoas humildes ao perseguir seus grandiosos objetivos. É melhor, portanto, que as pessoas insignificantes fiquem fora do seu caminho, senão John as atropelará na sua marcha. Aí vem ele. Vou deixá-la, Diana. Subi depressa as escadas ao vê-lo entrar no jardim, mas fui forçada a encontrá-lo novamente na ceia. Durante a refeição, John parecia tão composto como sempre. Pensei que evitaria falar comigo, pois tinha certeza que desistira dos seus planos de casamento. O que aconteceu em seguida mostrou que eu estava enganada em ambas as coisas. Dirigiu-se a mim exatamente no seu modo habitual, ou como nos últimos tempos se tornara o seu modo habitual, com escrupulosa polidez. Não havia dúvida que invocara a ajuda do Espírito Santo para dominar a raiva que eu lhe provocara, e agora acreditava que havia me perdoado uma vez mais. Para a leitura e as orações da noite, escolheu o 21º capítulo da Revelação. Era sempre agradável ouvir as palavras das Escrituras Sagradas fluírem de seus lábios. Nunca, numa bela voz, parecera. Era muito agradável ouvir as palavras da Escritura Sagrada dos seus lábios. Nunca sua bela voz parecera tão doce e grave. Nunca os seus modos pareceram tão impressionantes na sua nobre simplicidade como quando recitou os oráculos de Deus. Nessa noite, sua voz adquiriu um tom mais solene, seus gestos uma maneira mais emocionante, enquanto se sentava no meio do círculo familiar. A lua de maio brilhava através da janela sem cortinas, tornando quase desnecessária a luz do candeeiro sob a mesa. John, inclinando sobre a antiga e volumosa Bíblia, descreveu a visão do novo céu e da nova terra, contando como Deus viria para residir entre os homens, enxugando-lhes as lágrimas e prometendo-lhes que não haveria mais mortes, tristezas, pranto ou dor, porque as coisas do passado haviam terminado.
As palavras seguintes me emocionaram estranhamente enquanto ele as recitava. Senti pela leve e imperceptível alteração no seu tom de voz que, ao dizê-las, voltara os olhos para mim. Aquele que vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas, e aqui ele leu devagar e distintamente, quanto aos medrosos e aos incrédulos terão sua recompensa no lago que arde em fogo e enxofre, que é a segunda morte. Dali para frente eu soube qual o destino que John temia para mim. Um triunfo calmo e controlado, mesclado com uma seriedade melancólica, marcou a sua enunciação dos últimos versos gloriosos do mesmo capítulo. Smith John Rivers acreditava que seu nome já estava escrito no livro da vida do Cordeiro e sentia júbilo antes da hora em que seria admitido na cidade para a qual os reis da terra trazem sua glória e suas honras, que não tem necessidade de sol nem de lua para brilhar, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a própria luz. Na oração que se seguiu ao capítulo, reuniu todas as suas energias e despertou todo o seu austero zelo. Estava profundamente sério, lutando junto de Deus e disposto a conquistar. Suplicou forças para os fracos de coração, direção para os andarilhos, um retorno mesmo na 1/10 hora para aqueles a quem as tentações do mundo e da carne desviaram do caminho reto. Pediu, insistiu, clamou pela bênção da salvação de uma alma. A sinceridade é sempre profundamente solene. Ao ouvir o orador, primeiro fiquei admirada, depois, enquanto a prece continuava e se elevava, fiquei comovida e afinal fiquei intimidada. John sentia tão sinceramente a grandeza e a bondade dos seus propósitos que os ouvissem pedir por eles não podiam deixar de sentir-se assim também. Terminada a prece, nos despedimos dele, que devia partir bem cedo na manhã seguinte. Diane e Mary beijaram-no e saíram da sala, atendendo, eu creio, a um sinal dele. Estendi-lhe a mão e lhe desejei uma boa viagem. Obrigado, Jane. Como disse, devo voltar a Cambridge dentro de 15 dias. Fica, pois, esse espaço de tempo para sua reflexão. Se eu desse ouvidos ao orgulho humano, não mais lhe pediria que se casasse comigo, mas ouço apenas o meu dever e mantenho firmemente à vista meu propósito objetivo, fazer tudo pela glória de Deus. Meu mestre sofreu longamente, assim também eu sofrerei. Não posso abandoná-la à perdição como um vaso da ira. Arrependa-se, decida enquanto é tempo. Lembre-se que devemos trabalhar enquanto ainda é dia, ciente de que virá a noite em que nenhum homem poderá trabalhar. Lembre-se do destino de Dives, que teve todas as coisas boas em vida. Deus lhe deu forças para escolher a melhor parte, que não lhe será arrebatada. Enquanto pronunciava as últimas palavras, John pousara a mão na minha cabeça. Falara grave e docemente. Na verdade, não tinha o olhar de um amante contemplando a amada, mas de um pastor chamando a ovelha desgarrada. Ou melhor, de um anjo da guarda, talvez protegendo a alma pela qual fosse responsável. Todos os homens de talento, sejam ou não dotados de sentimento, sejam eles fanáticos, aspirantes ou déspotas, desde que sejam sinceros, têm seus momentos sublimes, quando dominam e comandam. Senti veneração por John, veneração tão forte que seu impeto me impeliu de uma vez para o ponto que eu evitara longamente. Fiquei tentada a deixar de resistir-lhe, a precipitar-me na torrente da sua vontade e ser engolfada pela sua existência com o sacrifício da minha própria. Estava quase tão duramente coagida por ele agora,
como antes, em circunstâncias diferentes. Já estivera por outro. Nas duas vezes fui uma tola. Ceder, no caso antigo, teria sido um erro de princípio. Ceder agora seria um erro de julgamento. Assim penso neste momento, quando olho para essa crise através da calma passagem do tempo. No entanto, não tinha consciência da loucura naquele instante. Fiquei imóvel sob o toque do meu sacerdote. Esqueci minhas recusas, superei os meus medos, suspendi minhas lutas. O impossível, isto é, meu casamento com John, transformava-se de repente no possível. Tudo estava mudando em repentina reviravolta. A religião chamava, os anjos acenavam, Deus ordenava, e a vida se desdobrava como uma espiral. Os portões da morte se abriram, mostrando a eternidade além deles. Era como se tudo devesse ser sacrificado em segundo plano. Era como se tudo devesse ser sacrificado em um segundo para obter a segurança e as bênçãos que lá estavam. A penumbra da sala encheu-se de visões. Pode decidir agora? Perguntou o missionário. Fez a pergunta num tom gentil e atraiu-me para si com a mesma gentileza. Ah, aquela gentileza, como era muito mais forte do que a própria força. Eu podia resistir à ira de John, mas dobrei-me como um junco ante a sua bondade. Sabia o tempo todo, porém, que se cedesse agora, algum dia viria a me arrepender. Sua natureza não mudara como uma hora de preces solenes, apenas se elevaram um pouco. Poderia decidir se tivesse certeza, respondi. Se estivesse convencida que é a vontade de Deus que eu me case com você, aceitaria me casar aqui e agora, seja o que Deus quiser. Minhas preces foram ouvidas, exclamou John. Pressionou com mais firmeza a mão sobre minha cabeça, como se eu lhe pertencesse. Passou os braços pelos meus ombros, quase como se me amasse. Digo quase, pois sei a diferença. Já sentira o que significa ser amada. Mas agora, como ele, pusera o amor de lado e pensava apenas no dever. Lutei contra minha visão turva, diante da qual ainda passavam nuvens. Desejava intensamente, sinceramente, fervorosamente fazer o que era certo e apenas isso. Sentia-me inquieta mais do que jamais estivera. E se o que aconteceu depois foi efeito dessa excitação do espírito, cabe ao leitor julgar. A casa estava imersa em silêncio, pois creio que todos, exceto eu e John, já haviam se recolhido. A luz do único candeeiro se extinguia e o luar invadia o aposento. Meu coração batia alto e forte, ouvia a sua pulsação. De repente estacou, sentindo algo inexplicavelmente. Eletrizou-se algo e essa sensação percorreu todo o meu corpo. O que senti não era como um choque elétrico, mas era igualmente agudo, estranho e excitante. Agia sobre os meus nervos como se eles antes estivessem entorpecidos e agora fossem convocados e forçados a acordar. Meus sentidos se aguçaram, os olhos e ouvidos esperavam, enquanto os músculos do meu corpo todo tremiam. Ouviu alguma coisa? Está vendo algo? Perguntou John. Não vira nada, mas ouviram uma voz gritar em algum lugar: Jane, Jane, Jane. Apenas isso. Oh Deus, o que será? Exclamei. Devia ter dito onde estará, pois não parecia vir da sala, nem da casa, nem do jardim. Não vinha do ar, nem da terra, nem de sob a terra, nem do alto. Eu a ouvira. Onde ou de onde vinha é impossível saber. Era a voz de um ser humano, uma voz bem conhecida, amada, sempre lembrada, a voz de Edward Fairfax Rochester. Falava num tom sofrido e infeliz,
de modo selvagem, assustador, urgente. Estou indo, gritei. Espere por mim. Oh, sim, eu irei, eu disse. Voei para a porta e olhei o corredor escuro. Corri para o jardim, vazio. Onde está você? Exclamei. As montanhas em torno de Mesh Glen me responderam debilmente. Onde está você? O vento sussurrava nos abetos. À volta só havia a solidão da charneca e o silêncio da meia-noite. Ah, superstição, comentei enquanto aquele espectro negro se ergueu das árvores negras junto ao portão. Isso não é tua mistificação, nem tua magia, é trabalho da natureza. Ela se ergueu e fez não um milagre, mas o melhor que podia fazer. Libertei-me de Smith John Rivers, que me seguira e tentava segurar-me. Era a minha vez de assumir o comando. As minhas energias estavam ativas e fortes. Pedi-lhe que abstivesse de fazer perguntas ou comentários. Pedi também que me deixasse. Eu queria e devia ficar sozinha. Ele obedeceu prontamente. Onde existe energia bastante para comandar, nunca falta obediência. Subi para o meu quarto e me tranquei. Fiquei de joelhos e rezei ao meu modo. Um modo diferente daquele de John, mas eficiente na sua maneira antiquada. Senti que chegara bem próxima de mim um espírito poderoso e minha alma agradecida se prostrou aos seus pés. Acabei de dar graças. Tomei minha decisão e deitei-me, sem medo, esclarecida, ansiosa pelo raiar do dia. O dia surgiu. Levantei-me ao amanhecer. Durante 1 ou 2 horas, ocupei-me em arrumar minhas coisas nas gavetas e no armário do quarto, de modo a deixá-las em ordem durante a minha breve ausência. Enquanto fazia isso, ouvi John deixar o quarto. Parou junto à minha porta. Temi que ele batesse, mas não bateu, apenas passou um bilhete por debaixo da porta. Peguei-o. Continha estas palavras: deixou-me subitamente na noite passada. Se esperasse um pouco mais, podia ter alcançado a cruz de Cristo e a coroa dos anjos. Espero sua decisão definitiva quando retornar daqui a 15 dias. Nesse período, esteja alerta e reze, Jane Eyre, para não cair em tentação. Sei que o seu espírito é dócil, mas vejo que a carne é fraca. Rezarei por você a todo instante. John Smith Rivers. Meu espírito, respondi mentalmente, é dócil para fazer o que é certo, e a minha carne, creio, é forte o bastante para cumprir a vontade do céu, quando esta vontade se manifesta claramente. De qualquer forma, deve ser forte o bastante para procurar indagar, buscar uma saída nesta nuvem de dúvidas e achar, por fim, o céu claro da certeza. Era o dia 1º de junho, mas mesmo assim a manhã estava nublada e fria. A chuva batia sem parar na minha janela. Ouvi a porta da frente abrir-se e John sair. Olhando pela vidraça, vi-o atravessar o jardim. Tomou o caminho da charneca coberta de neve, na direção em Whitcross, onde devia pegar a diligência. Em poucas horas, primo, eu também seguirei o mesmo caminho, pensei. Também tomarei um coche em Whitcross. Também tenho algo que ver e por que perguntar aqui na Inglaterra antes de partir para sempre daqui. Faltavam ainda 2 horas para o café da manhã. Passei esse tempo caminhando calmamente pelo quarto e pensando na visita que dera aos meus planos a sua atual direção. Recordei a estranha sensação que experimentara em toda a sua indivisível estranheza. Recordei da voz que ouvira e novamente me perguntei de onde viera. E de novo perguntei em vão. Ela parecia estar dentro de mim,
não no mundo exterior. Será que era apenas uma impressão nervosa, uma ilusão? Não podia conceber nem acreditar nisso. Parecia-se mais com uma inspiração. O fantástico choque espiritual viera como o terremoto que abalou os alicerces da prisão de Paulo e Silas. Abriu as portas da cela da minha alma e soltou suas amarras. Acordou-a de seu sono, de onde ela se libertou trêmula, expectante, perplexa. Então vibrou nos meus ouvidos atônitos aquele grito 3 vezes, e no meu coração alvoroçado, e no meu espírito: Jane! 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 Nenhum deles tremeu ou se abalou, mas exultaram como se ficassem alegres pelo sucesso do esforço que tiveram o privilégio de realizar, independente do meu corpo abatido. Não falta muito, pensei, ao terminar minhas meditações, para que eu saiba alguma coisa daquela cuja voz pareceu me chamar na noite passada. As cartas se provaram inúteis, todas as cartas que enviei. Nenhuma foi respondida. É melhor fazer uma investigação pessoal. Durante o café da manhã, anunciei a Diana e Mary que iria viajar e estaria ausente pelo menos por uma semana. Vai sozinha, Jane? Perguntaram. Sim, vou saber notícias, ou mesmo ver um amigo de quem tenho andado afastada há muito tempo. Elas poderiam ter dito, como tenho certeza que pensaram, que me julgavam desprovida de amigos, exceto eles. Porque, de fato, eu dissera isso muitas vezes, que não tinha nenhum amigo, mas, com sua delicadeza natural, abstiveram-se de comentários. Diana apenas perguntou-me se eu tinha certeza que estava bem o suficiente para viajar sozinha, pois parecia muito pálida. Respondi que nada me afligia, exceto a ansiedade de espírito que esperava aliviar em breve. Foi fácil organizar os arranjos restantes, pois não havia dúvidas a me perturbar, nem suspeitas. Expliquei-lhes que não poderia ser explícita no momento a respeito dos meus planos, e elas aceitaram de bom grado o meu silêncio. Com bondade e sabedoria, concedendo-me o direito de agir livremente, o mesmo direito que, em circunstâncias análogas, eu lhes teria concedido. Deixei Moor House às 3 horas da tarde e pouco depois das 4 estava de pé junto ao pilar com as placas em West Cross, esperando a chegada do coche que me levaria para a distante Thornfield Hall. Em meio ao silêncio daquelas estradas solitárias e das montanhas desertas, ouvi a sua aproximação a uma grande distância. Era o mesmo veículo do qual, um ano atrás, eu descera neste mesmo local, numa noite de verão. Tão desolada, tão sem esperanças, tão sem rumo a seguir. Ele parou quando acenei. Entrei. Desta vez não estava obrigado a gastar toda a minha fortuna para pagar a viagem. De novo, a caminho de Thornfield, senti-me como um pombo-correio voltando para o Pombal. Foi uma viagem de 36 horas. Deixei Whitcross numa terça-feira à tarde e somente na quinta-feira pela manhã o coche parou para dar água aos cavalos numa estalagem à beira da estrada, situada em meio a um cenário de verde arvoredo, vastos campos e pequenas colinas de pastagem. Que cenário suave e verdejante, comparado à severa charneca do centro-norte, onde se situava Morton, que surgiram aos meus olhos como os traços de um rosto familiar. Sim, eu conhecia este cenário. Estava certa de que me encontrava perto do meu destino. A que distância daqui fica Thornfield Hall? Perguntei ao cavalariço. A apenas 3 quilômetros, senhora, cruzando o campo, disse ele. Minha viagem terminou, pensei comigo.
Desci do coche, entreguei meu baú aos cuidados do cavalariço para retirá-lo depois. Paguei a tarifa, gratifiquei o cocheiro e fui andando. O sol brilhante iluminava o letreiro da estalagem e li em letras douradas: Brasão de Rochester. Meu coração acelerou. Já me encontrava nas terras dos Rochesters, mas de novo se abateu. Um pensamento me ocorrera. Teu patrão, em pessoa, pode estar do outro lado do Canal da Mancha. Por tudo o que sabes, e se por acaso estiver em Thornfield Hall, para onde está escorrendo, quem, além dele, estará lá? A esposa louca. Você não tem nada a tratar com ele. Não ousa falar-lhe, nem procurar sua companhia. Perdeste o teu emprego. É melhor que não prossigas, insistia o conselheiro invisível. Pede informações ao pessoal da estalagem. Pode dizer-te tudo o que queres saber. Podem resolver de uma vez as tuas dúvidas. Vai até aquele homem e pergunta-lhe sobre Rochester, se está em casa, daí por diante. A sugestão, que parecia soprar ao meu ouvido, parecia razoável. Ainda assim, não conseguia me obrigar a escutá-la. Temia uma resposta que me atirasse ao desespero. Prolongar a dúvida era prolongar a esperança. Ainda podia ver a casa sob a luz das estrelas. Ali estavam diante de mim os mesmos campos que atravessara naquela manhã em que fugira de Thornfield. Desesperada, cega, surda, tomada por uma fúria de vingança que me impelia e me torturava. Antes de resolver que curso seguir, já me achava no meio deles. Como caminhei rápido! Às vezes corria, como olhava para frente, tentando logo ver aqueles bosques tão familiares. Com que emoção saudei as árvores que eu conhecia e a vista familiar das campinas e das colinas entre elas. Por fim, avistei os bosques e o escuro viveiro das gralhas. Um grasnido alto quebrou o silêncio da manhã. Apressei-me, inspirada por um estranho deleite. Cruzei outro campo, percorri uma alameda e lá estavam os muros do jardim e as dependências de trás da casa. A casa em si ainda estava escondida pelo viveiro de gralhas. Minha primeira visão dela deve ser a fachada. Resolvi onde as ameias surgem nobres e de onde posso avistar a janela de Rochester. Talvez ele esteja ali. Costuma se levantar cedo. Talvez esteja agora caminhando no pomar ou na calçada em frente. Se ao menos pudesse vê-lo, por um momento que fosse, e nesse caso seria louca o suficiente para precipitar-me ao seu encontro. Não sei dizer, não tenho certeza. E se fosse, o que aconteceria? Que Deus o abençoe. Mas o que aconteceria? Quem seria ferido se eu sentisse uma vez mais a vida? Se eu sentisse uma vez mais a vida que o seu olhar me trazia, e delirei. Quem sabe se, naquele momento, ele não estava assistindo ao nascer do sol sobre os Pirineus ou sobre os calmos mares do sul. Caminhei ao longo do muro baixo do pomar e virei uma esquina. Havia ali, entre dois pilares de pedras, coroados por esferas, um portão que dava para o prado. De trás de um desses pilares poderia espiar calmamente ao redor e ver toda a fachada da casa. Avancei a cabeça com cuidado para verificar se alguma das janelas dos dormitórios já estava aberta. Daquele posto abrigado podia controlar tudo: as ameias, as janelas, a fachada inteira. As gralhas que voavam acima de mim talvez estivessem me observando enquanto eu me dirigia a este abrigo. Imagino o que pensaram. Devem ter achado que eu fui muito cuidadosa e tímida a princípio e que logo me tornei ousada e impulsiva. Uma espiadela
E então um longo olhar, e depois um salto para fora do meu nicho, uma investida pelo prado, uma parada repentina em frente à grande mansão